Já que o senhor está falando sobre o Banco Master e o envolvimento dos ministros, como é que o senhor está vendo aí? Do Supremo? Do Supremo Tribunal Federal. Ministro, acrescentar. claro. Nessa pergunta do Banco Master, já que o assunto é Banco Master, e por que somente os petistas e a base do governo Lula tenta blindar a investigação do Banco Master, tenta impedir a criação da CPMI do Banco Master? Eu responda pelas suas questões. Se provar que fez coisa errada, que pague. O mesmo vale para todos. Para Lulinha também? Processo alguma coisa? Joias. Foi Joias, absolvido coisa nenhuma. Segundo, absolvido coisa nenhuma. Segundo, mentira, gente, não minta assim numa rede. Não minta, não está arquivado, não minta. Não, ministro, o senhor disse que era mentira, mas tem informação aqui na página do Supremo Tribunal Federal. Mas por que o próprio Lulinha, através de sua defesa, não quer que quebre o sigilo bancário dele? Qual a diferença dos filhos de Bolsonaro para os filhos de Lula? Ana Ruth Dantas. Ministro, agora essas demandas que o senhor traz e essas problemáticas que agora são enfrentadas pelo governo do Brasil na rua, são problemáticas bem antigas. A gente o presidente Lula, nesse Lula 3, já começou com essas demandas. Chama muita atenção que essas demandas, que sejam enfrentadas agora pelo programa Governo do Brasil na Rua e que estão sendo enfrentadas agora pelo Agora Tem Especialista, aconteçam justamente, coincidentemente, no ano eleitoral, ministro. Não é muita coincidência? Não é verdade. Enfrentar esses temas só agora. Não é verdade o que você está dizendo. Agora Tem Especialistas, começou há 1 ano e meio. Há mais cirurgia? Não, 1 ano e meio o programa foi criado por medida provisória pelo presidente Lula. Não é verdade. O problema é o seguinte, o Lula pegou uma situação que foi um Estado brasileiro destroçado. Se não tivesse a PEC da transição, em janeiro de 2023, tinha parado 90% das obras nesse país. Porque não tinha dinheiro nem pro cafezinho. Porque o seu Bolsonaro, esse sim, que além de usar a Polícia Rodoviária Federal para impedir gente aqui no Nordeste de votar, porque era eleitor do Lula, usou a máquina pública de maneira vergonhosa e escancarada, gastou o que não tinha para tentar correr atrás de uma eleição que estava perdida, porque ele matou 700 mil pessoas na pandemia quando não quis dar vacina. Uma eleição que estava perdida porque ele ironizou e ridicularizou o povo que estava sofrendo, dizendo que não era coveiro, que tinha que parar de mimimi. Uma eleição que estava perdida porque ele acabou com uma série de programas sociais e o povo não é besta. E aí ele deixou um passivo, deixou um rombo, um buraco. E o presidente Lula teve que fazer um processo de reconstrução. Tanto é que o lema dos primeiros 2 anos do governo do Lula era união e reconstrução. O governo Lula começou a poder fazer algo diferente, por exemplo, o pé de meia, que não surgiu em ano eleitoral. Por exemplo, Agora Tem Especialistas, que não surgiu em ano eleitoral. Por exemplo, todas as iniciativas do Lula 3 que começaram, quando ele conseguiu arrumar a casa primeiro. Se você chega, sua casa tá uma bagunça, você entrou, tá tudo quebrado, destroçado, primeiro você tem que arrumar a casa, depois você faz a novidade. Foi isso que o presidente Lula fez. Agora, essa visão que o senhor está trazendo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, não é exatamente o que as pesquisas têm mostrado em relação à aprovação do governo Lula. A pesquisa mais recente Quest mostra que Lula está desaprovado por 51% dos brasileiros e 56% não confiam no presidente. O que está faltando, então, para que tudo isso que o senhor está anunciando, essa preocupação do presidente Lula, ela realmente chegue ao eleitor, ao brasileiro, que não está vendo com bons olhos? É a maior desaprovação de Lula nos últimos tempos. Ana, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é quando não se está em campanha. Você tem um grau de insatisfação, hoje, que não é no Brasil não, é no mundo. Você não vai encontrar no mundo, é raro você encontrar um governo com uma grande aprovação, porque depois da era da rede social, depois da extrema-direita, você tem um nível de polarização, que aquela história, por exemplo, quando o Lula terminou o segundo mandato dele com 90% de aprovação, isso não vai se repetir nunca mais, por melhor que seja o governo. Você tem um grau de insatisfação, de sentimento antissistema na sociedade, que a extrema-direita tenta capitalizar, aliás, da maneira mais hipócrita possível, porque não tem nada mais sistema do que o bolsonarismo. É o time dos bancos, mas é o time dos grandes empresários. Rede social? Não, calma. Mais informação? Calma, eu vou falar, vou chegar lá, Não é? É o time dos bancos, é o time dos grandes empresários, é o time que é contra acabar com a escala 6x1, quer que o trabalhador se mate, se esfole de trabalhar para defender bilionário.
E esse time tem a pachorra de vir dizer que é antissistema. Convence uma parte da sociedade. Nós estamos numa era em que tem muita fake news. Só que nós estamos num momento, e isso mexe nas pesquisas, tanto de intenção de voto como de aprovação de governo, em que um lado está batendo, até porque não tem mais o que fazer, o Lula tem o Brasil para governar. O Flávio Bolsonaro pode ficar o dia inteiro viajando e falando com os outros, né? O Lula tem trabalho para fazer. Então, um lado está batendo e o outro lado está governando. Mas daqui a pouco vai iniciar a campanha. Só queria terminar esse raciocínio, porque isso é importante. Mas é porque... E aí, quando iniciar a campanha, o povo brasileiro vai poder comparar claramente o que cada um fez. Quando iniciar a campanha, o povo brasileiro vai poder comparar a trajetória. Quem é Lula e quem é Flávio Bolsonaro. Aí a gente fala de pesquisa. Eu faço questão de voltar aqui daqui a uns 5 meses para a gente conversar sobre pesquisa. Mas a minha pergunta é dentro do que a Karina falou. Os números são extremamente da economia, são extremamente favoráveis ao governo Lula. Todos os números em todas as áreas, exceto no déficit fiscal, mas os números da economia, a questão do desemprego, a questão de uma série de situações da economia são favoráveis ao governo Lula. O diretor do IBGE, o Ministério Público que sai, está maquiando os números. E aí... Maquiando o número. Aí vamos lá. Então, vamos entrar no negacionismo, daqui a pouco também é contra a vacina, que não acredita em pesquisa, então, não acredita em número. Aí é difícil. Nacional, então, vamos lá. Aí é difícil. Né? Mas o motivo não foi esse não, Karine, o motivo foi outro. Foi uma questão administrativa lá do IBGE. Mas a questão os números são favoráveis ao governo Lula. As pautas da direita, pelo menos até agora da extrema-direita, eram fazer comícios para anistiar os condenados do 8 de janeiro, para dar induto a Bolsonaro. Os governadores saíam de seus estados, dos principais estados do Brasil, para isso. O Nicolas sai de Minas para fazer uma caminhada, não por alguma pauta de interesse da sociedade, mas para fazer uma pauta de novo pela anistia dos condenados. É isso que eu quero ver. Flávio Bolsonaro até hoje não disse uma palavra sobre o Brasil. Fala do pai e fala também dessa situação de Alexandre de Moraes e vai lá. E como é que esse cara está crescendo, encostando em alguém que está bem? Posso lhe dizer qual é a minha opinião? Ninguém é dono da verdade, mas vou lhe dizer qual é a minha opinião. Primeiro, precisa ver, quando o Nicolas está viajando por aí, precisa saber se é no jatinho do Vorcar ou não, né? Porque ele parece que foi pego andando no jatinho do Banco Master, rapaz. Que é uma coisa impressionante. Imagina se fosse alguém do Lula, né? Já tinha impeachment, não sei o quê. Mas como é o Nicolas, os bolsonaristas, tá tudo quietinho. Mas Lula se reuniu com o Vorcar, ministro. O presidente da República se reuniu com o Vorcar, com o dono do Bradesco, com o dono do Itaú, com o dono... O presidente da República se reúne com empresários, com banqueiros, com trabalhadores, com todo mundo. Assim como o presidente do Banco Central do Bolsonaro, o seu Campos Neto, se reuniu 24 vezes com o Vorcaro e foi quem passou pano e mandou engavetar quando recebeu a denúncia de que tinha esquema com máscara. 3 ministros para a reunião com o Vorcaro. Houve a reunião. E o que o Galípolo fez? Mandou liquidar o Master. Olha que coisa. Enquanto o Campos Neto ficou quietinho e deixou quieto. Vamos falar de envolvimento do Banco Master. Eu quero responder a tua pergunta porque ela é importante. Mas antes, já que a gente entrou nesse tema, acho que esse é um tema quente. Vamos falar de envolvimento com o Banco Master? Porque parece que uma parte da sociedade está querendo jogar isso no colo do Lula. Ora! Quem andou no jatinho do Vorcar não foi o Lula, foi o seu Nicolas Ferreira, que é bolsonarista. Quem botou 1 bilhão de dinheiro no Banco Master, de dinheiro dos velhinhos do Rio de Janeiro, da Rio Previdência, foi o seu Cláudio Castro, que é bolsonarista. Quem indicou o presidente da Rio Previdência, que está envolvido no esquema de jogou dinheiro pela janela, foi o seu Flávio Bolsonaro. E provo. A indicação do presidente da Rio Previdência, bandido, envolvido no escândalo do Master, foi feita pelo seu Flávio Bolsonaro. Pesquisem. E aí, Quem tentou salvar o Master com BRB para esconder o escândalo foi o seu Ibanez, bolsonarista, que ajudou no 8 de janeiro e foi afastado. Quem o Master financiou campanha foi a do Bolsonaro e do Tarcísio. Então, quem pariu o Matheus que o balance. Ministro, esse escândalo é Bolsomaster. Deixa eu perguntar para o senhor, aqui. Então, já que o senhor está falando sobre o Banco Master e o envolvimento dos ministros, como é que o senhor está vendo aí? Do Supremo? Do Supremo Tribunal Federal. Ministro, claro. Nessa pergunta do Banco Master, já que o assunto é Banco Master, e por que somente os petistas e a base do governo Lula tenta blindar a investigação do Banco Master, tenta impedir a criação da CPMI do Banco Master? Eu respondo essa tua questão com prazer. Você acha que sabe quem propôs a CPI? Um cidadão chamado Carlos Jordi. Carlos Jordi é um bolsonarista do Rio de Janeiro que teve operação da PF na porta dele porque fez esquema com cota parlamentar e emenda. Alguém acha que o Carlos Jordi está preocupado com corrupção?
Tá tendo investigação do Master pela PF, pelo Ministério Público. Alguém acha que uma comissão criada pelo Carlos Jordi é para investigar ou é para fazer politicagem? Então vamos falar sério. Agora, nesse caso que você mencionou, se tem ministro do Supremo envolvido, que pague. A gente não passa pano para ninguém. Se tem ministro do Supremo envolvido, que responda. Responda pelas suas questões. Se provar que fez coisa errada, que pague. O mesmo vale para todos. Para Lulinha também, ministro? Claro, quem disse para você e para o Brasil foi o presidente da República. Mas o PT quando o presidente da República, quando houve a primeira menção ao Lulinha, que não tem nada a ver com o Master, né? Claro, é do INSS. INSS. Quando houve a primeira menção ao Lulinha, ao Fábio, o Lula foi a público e disse: se meu filho tiver envolvido, que seja investigado. Agora, quando no governo anterior o seu Flávio Bolsonaro, que agora se meteu a ser candidato, quando ele foi citado no esquema de milícia do Rio de Janeiro, de Queiroz, de rachadinha e loja de chocolate, quando estava sendo investigado pela Polícia Federal no assassinato da Marielle Franco, o que o Bolsonaro fez? Isso está gravado e público. Bolsonaro falou: ninguém vai perder filho meu! Afastou o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, demitiu o ministro da Justiça porque não quis intervir. Essa é a diferença. Um lado investiga, outro lado passa pano. Aí quando um lado passa pano, como o bolsonarismo fez durante os 4 anos sem parar, não aparece escândalo. Aí todo mundo acha: poxa, acabou a corrupção. É lógico, se não tem investigação, não tem corrupção. Você pode ser o cidadão mais sujo, corrupto do mundo. Se ninguém te investiga, você vai andar pela rua como honesto. Mas, ministro, se o presidente... envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Como é? Tem algum processo, alguma coisa? Joias... Joias, absolvido coisa nenhuma. Segundo, absolvido coisa nenhuma. Segundo, né? CPI da Covid, vacina da Covaxin. Terceiro, mentira, gente. Não minta assim numa rede. Não minta, não está arquivado, não minta. Não minta para o público, isso não é verdade. Terceiro, mas podemos continuar. Não parou por aí não. O esquema do INSS começou com quem? Seu Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do Bolsonaro. Esquema do Master estava acontecendo no governo Bolsonaro. O Campos Neto, indicado por ele, presidente do Banco Central, botou dentro da gaveta. Então não venham aqui querer dizer que Bolsonaro é limpinho, não. A família mais suja e miliciana do Brasil. Deixa eu só trazer uma informação, ministro. O senhor disse que era mentira, mas tem informação aqui na página do Supremo Tribunal Federal. 28 de 3 de 2025, o STF arquiva a investigação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por fraude de cartão de vacina. Tem informações sobre... fraude de cartão de vacina é outra coisa, nós não falamos sobre isso. Desvio de dinheiro da vacina na Covaxin, é outra coisa. Também foi arquivado. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento também por falta de prova. Hoje existe Google, hoje existe todas essas coisas, a gente pode provar na sequência. A gente está vendo isso agora aqui, viu, ministro? Se o senhor disse que o presidente Lula... se diferencia em relação ao Bolsonaro, em relação à questão da interferência na Polícia Federal, e a gente está vendo que a Polícia Federal manteve aí a investigação, mas por que o próprio Lulinha, através de sua defesa, não quer que quebre o sigilo bancário dele? Quem não deve, não teme, não deveria ser assim. O sigilo foi aberto. Não, foi aberto pela Justiça. O sigilo foi aberto, ele disponibilizou para a Justiça. Porque a Polícia Federal pediu para abrir. Ele disponibilizou para a Justiça. Antes do pedido? Ué, mas para quê? Que a pessoa vai sair... Alguém está dizendo, sai jogando meu sigilo bancário aqui para CPMI, para ficar problema para quebrar o sigilo. Que é isso, gente? Ele tem algum problema nisso? Não, eu imagino que não. Tanto é que foi quebrado e saiu algum problema? Ainda não. Pois é. Está sendo investigado, ainda segue as investigações. Ana Ruth Dantas, por favor. Ministro, eu queria continuar nessa pauta Vorcaro, Banco Master. E isso porque há um entrelaçamento de pessoas do governo com o Banco Master, com Daniel Vorcaro. E eu faço referência, por exemplo, àquele contrato de consultoria de Ricardo Lewandowski, que até pouco tempo era ministro da Justiça. Não tem muito entrelaçamento. Eu não estou falando de Lula, mas eu estou falando de pessoas que orbitam em torno dele. Não tem muito entrelaçamento do caso Master com pessoas ligadas ao governo e mais. No caso de Lulinha, eu vou voltar a esse assunto, porque, ministro, qual seria o problema de quebrar, por exemplo, eu, Ana Ruth, não teria nenhum problema de quebrar o meu sigilo bancário, então, fiscal e telefônico. Abra, Ana Ruth. Não, eu estou perguntando por quê. Se você não tem problema, abra. O Fábio Luiz Lula da Silva, ele se obstaculou para quebrar o sigilo bancário dele. Obstaculou nada, foi quebrado. Tá público. Mas por determinação, ministro. Independente, foi quebrado e tá público. Tem alguma coisa?
Apareceu? Todo Mas tá sendo o Senado analisado, viu. ministro. Apareceu alguma coisa? Não, tem um tempo já de foi análise. analisado. Foi lá, 20 milhões em 4 anos, não sei o quê. Já foi analisado. Saiu alguma coisa? Então, pare de buscar pelo em ovo, gente. Pois é, Lulinha foi acusado... Pare de ser imprensa partidária, isso não ajuda. Lulinha foi acusado em outro momento lá atrás e não foi comprovada a participação dele em aquela questão do Lava Jato e tal. Qual a diferença dos filhos de Bolsonaro para os filhos de Lula? Olha, a diferença, quem tem que definir do ponto de vista de análise, de investigação, é a justiça, em cada caso. Agora, tem uma diferença que é muito básica. Nenhum filho de Lula foi acusado de ser miliciano, nenhum filho de Lula empregou Queiroz no gabinete, nenhum filho de Lula foi acusado de lavar dinheiro em loja de chocolate, como seu Flávio Bolsonaro fez esses 3. Para mim, essa já é uma diferença muito significativa. Agora, tem uma diferença que é entre Lula e Bolsonaro. Quando os filhos estiveram na Berlinda, o Lula falou, investigue o meu, se ele tiver problema que pague. Quando os do Bolsonaro estiveram na Berlinda, o papai foi proteger o filhinho e demitiu o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Você não acha essa uma diferença importante? Agora eu queria responder a questão da Ruth. É Ruth, desculpa, Isso. né? Na Ruth, você falou que tem muita gente do governo orbitando no caso Master. Você citou uma em particular, que era o ex-ministro... Em que, o Jacques Wagner? O Jacques também está sendo investigado. Em que? Não. Ministro, a gente está num processo sendo investigado. Não, diga. De investigação, Em que? ministro. Qual a investigação sobre o Jacques Wagner em relação ao Master? A relação do Banco Master, o Jacques Wagner está dentro da investigação. Onde? Cadê? E aí não concluiu, ministro. Cadê? Mentira. Quem está dentro da investigação na Bahia é a CM Neto, que foi denunciada essa semana por 3 milhões e 600 mil que recebeu. O próprio Guido Mantega tentou ser aproveitado, inclusive indicado pelo governo. Guido Mantega não é do governo. Mas de toda forma, você pode dizer, foi ligado, é ligado. Foi ministro. É ligado ainda. Sim, é verdade, é ligado ao PT. Você pode dizer, o Guido Mantega trabalhou, né, de algum modo fez uma consultoria para o Vorcaro. Lewandowski. A esposa do Lewandowski, no escritório, quando ele era ministro da Justiça, fez uma consultoria para o Master. 2 pessoas, ok, que sejam investigadas. Cada uma delas, se tiver uma irregularidade, que sejam punidas. Aí você falou, tem muita gente. Tem 2. Aí, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, maior doador dele, Zetel, do Banco Master. O governador do Rio de Janeiro, também bolsonarista, Cláudio Castro, 1 bilhão. Isso não é investigação, está dado. 1 bilhão para Rio Previdência, tem gente presa jogando dinheiro pela janela. Presidente da Rio Previdência, que fez o esquemão indicado por seu Flávio Bolsonaro. 3. Governador do Distrito Federal, que botou o BRB para tentar salvar o Master, um banco público, com dinheiro público, para salvar o Master, bolsonarista do 8 de janeiro, também. Andou no jatinho de Master, Nicolas Ferreira, que tenta se colocar como o ilibado, para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. 6, 2 milhões na campanha. Foi 2 milhões do Vorcaro na campanha do Lula ou do Bolsonaro? Conta pra mim. Ainda tem pauta local, gente. Parem de inverter narrativa. Parem de inverter narrativa. O Vorcaro chamou o Bolsonaro de idiota. Foi por quê? Não, aí calma. Porque ele acha, porque o Bolsonaro é um idiota mesmo. Acho que até o amigo dele acha, os filhos devem achar, a esposa deve achar. Falando um pouco da política local. Deixa eu só trazer aqui a informação. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, foi internado agora, está na UTI. A gente traz a informação agora, teve que ser transferido. Até aproveito a perguntar para o ministro aqui, o senhor não acha que já está na hora de uma prisão domiciliar pelo critério humanitário do que vem acontecendo aqui, o que a gente vem assistindo em relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou só é contrário? Olha, até aqui, eu não sei se... Ele está indo agora para o UTI. Você trouxe uma informação que ele está indo para agora, o UTI. o break news. Até aqui, para mim, se houve uma análise de perícia médica do judiciário que indicou que não tinha que ir, não tem que ir. Pronto. Ministro, o senhor chegou a dizer aqui que as informações que estávamos passando eram mentirosas em relação a processos de corrupção contra Bolsonaro. Então, o senhor disse assim, dá um Google que vocês vão verificar. Realmente, a gente deu Google. O Ministério Público Federal arquivou investigações relacionadas à conduta do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia da Covid, por falta de provas que sustentam os indícios do que ele foi acusado. Por exemplo, a 4ª Câmara da Coordenação e Revisão do MPF arquivou pedidos de investigação focado na ausência de elementos que configurassem crimes.
Corrupção na pandemia. Investigações sobre supostas irregularidades foram arquivadas em setembro de 2025 pelo Ministério Público Federal. Ações na Polícia Federal. Embora indiciado pela Polícia Federal em 2024, o caso de inserções de dados falsos e outras acusações que foram feitas foram arquivadas em março de 2025. Então, os processos, as investigações, os indícios foram arquivados. Espera um pouquinho. Então, vamos, se você quer entrar nessa discussão, a gente faz essa discussão. Não, a gente mas a gente precisa passar para os próximos assuntos. Não, mas é que eu não vou passar aqui de mentiroso, não. O senhor pode ser objetivo? Posso ser bastante objetivo. Então, vamos lá. Ela citou aqui os casos relacionados à pandemia. Isso, para mim, aqui não foi isso citado. Isso foi a CPI da Covid e tudo mais. Para mim, isso não foi citado. O que eu citei é corrupção da vacina da Covaxin. Esse é um. Tá? Este caso continua sendo investigado. Joias, você não colocou aqui como arquivado e não está arquivado. Por isso houve mentira quando disse que estava arquivado. Fui objetivo, pode seguir o seu debate. Eu queria partir para a política local, ministro. O senhor é ministro do governo Lula, o PSOL tem um alinhamento nacional, mas o PSOL local aqui decidiu uma candidatura própria, atrapalhando a conjuntura da esquerda como todo, que está unificado na candidatura do secretário da Fazenda, Cadu Xavier. Então, o senhor não acha incoerente do PSOL local, tendo um alinhamento nacional, aqui o PSOL lançar uma candidatura para competir com a candidatura da esquerda? Ministro, me permita só complementar essa pergunta de Saulo. Só, exatamente, complementar essa pergunta de Saulo com o aspecto de que havia um movimento do PT Nacional de atrair o PSOL para uma federação. Isso naufragou. O PSOL agora está de um lado, a federação continua do outro. E aí, só para complementar, o que é que o senhor pensou sobre essa definição do PSOL nacional, obviamente depois dessa pergunta de Saulo? Vamos lá. Primeiro, eu defendo unidade. Eu não vou aqui ficar opinando sobre o palanque estadual, não me cabe. Eu acho que isso tem as instâncias de direção do PSOL, do PT, mas eu sou um defensor da unidade do campo progressista. Eu acho que está mais claro do que isso, pingo é letra. Segundo, eu, exatamente por ser um defensor da unidade, defendi internamente no PSOL, aliás, junto com as demais lideranças do partido, com quem tem mais voto no partido, diga-se de passagem, né? Eu, a deputada Érica Hilton, a ministra também Sônia Guajajara e outros tantos, defendemos a federação do PSOL com o PT, que o PSOL compusesse uma federação de esquerda. Nem sempre você ganha. Houve uma decisão do Diretório Nacional do PSOL por não fazer a federação nesse momento. Faz parte. O senhor falou aí sobre Érica Hilton, eu queria colocar duas situações. Uma, o fato dela ter assumido a Comissão do Direito da Mulher, e quem é contrário a isso diz que ela não menstrua, não tem útero e, consequentemente, não representa as mulheres. E a outra é, por que o senhor acha que essa pauta que ela levanta com muita propriedade do fim da escala 6x1 não engajou a sociedade e muito menos a classe trabalhadora, que seria a grande beneficiada por isso, de uma maneira mais explícita, mais geral? Bom, em relação à primeira pergunta, a Érica Hilton é uma mulher trans, né? Existe transfobia na sociedade, como existe homofobia, como existe machismo, como existe racismo, como existe uma série de visões preconceituosas que precisam ser combatidas. Ponto. Foi eleita como presidente da Comissão da Mulher, com legitimidade, vai exercer um grande trabalho à frente da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. Segundo, eu tenho uma visão diferente de você. O tema da escala 6x1 engajou a sociedade a um ponto. As últimas pesquisas, 73% da população defende o fim da escala 6x1. Né? Esse é um tema que mobiliza o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Eu hoje mesmo, aqui em Natal, já me reuni, né, com os trabalhadores de supermercados, atendentes de supermercados, que são um dos mais prejudicados com a escala 6x1. Já me reuni com os trabalhadores da limpeza urbana, hoje mais cedo também, que trabalham na 6x1. Vamos fazer um evento em frente ao Midway, né, que fala? Sim. Que horas que é? 5? 4h30? Um evento lá de uma assembleia que estão previstos mais de 500 trabalhadores para a gente discutir o fim da escala 6x1. Essa campanha ganhou tração no Brasil. Esse tema chegou a um ponto de força, por exemplo, na rede social, que é um dos diagnósticos, um dos termômetros de opinião na sociedade que nós temos, que até deputados bolsonaristas que sempre foram contra
ou os senadores, pega o Cleitinho lá de Minas Gerais, parece um sindicalista no Senado defendendo o fim da 6 por 1. O direito é contra e diz que vai causar desemprego. Né? Não, e causar desemprego onde? São os mesmos que lá, 150 anos atrás, quando acabou com a escravidão no Brasil e teve a Lei Áurea, você sabia que tinha gente que dizia que era contra, não podia acabar com a escravidão, porque como é que iam ficar os proprietários de terra, como é que ia ficar a produção rural? Aí passou um tempo, o Getúlio Vargas estabeleceu a lei do salário mínimo. Pegue os editoriais dos grandes jornais e a posição da turma da direita na época. Vai acabar, as empresas vão falir, salário mínimo. Aconteceu isso? Depois aprovou a CLT, 13º, férias. Sempre, ninguém vai achar que patrão vai defender trabalhador. O papel de patrão e de político lacaio de patrão, que é o que o bolsonarismo é, o papel dessa gente é ir contra direitos dos trabalhadores, é o que sempre fizeram. E o papel de um governo popular que defende trabalhador como o do Lula é defender o fim da escala 6 por 1. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o Congresso continuar com a posição, que é a posição do seu Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Vocês viram a declaração dele? Ele disse, soltou um vídeo lá junto com o Rueda do União Brasil. É uma blindagem dos partidos, né, ministro? Para escala 6 por 1, exatamente. Ele falou o seguinte, não podemos deixar nem votar. Essa é a posição dele. Porque se votar... Não quer que vá para a pauta. Ele falou que se votar, mesmo os deputados de direita, a pauta é tão popular que mesmo os deputados de direita vão ter que votar a favor. Exatamente. Então vamos segurar para não deixar votar antes da eleição. Então nós tomamos uma decisão. Eu reuni com o Lula essa semana, junto com outros ministros, e nós tomamos uma decisão. Se sentir um cheiro de enrolação no Congresso, o Lula vai mandar um projeto de lei com regime de urgência para o Congresso, obrigando a votar em 45 dias, porque essa é a legislação. Break news. Isso está fechado, ministro? Está fechado. Está fechado essa questão? Está fechado. Se tiver enrolação na Câmara, continuar a audiência pública, não sei o quê, o Lula manda um projeto. O que muda? Projeto de lei com regime de urgência, por regimento, é obrigado a ser votado em 45 dias na Câmara e 45 no Senado. Aí acaba a estratégia do Valdemar e dos bilionários e dos bolsonaristas